Se não estivermos atentos, o calor e a pressão exercida pela vida ritmada por desafios nos sufoca a ponto de questionarmos o valor de quem somos e do que fazemos. Se não estivermos em constante vigilância, nos pegamos simplesmente duvidando de nossa identidade, simplesmente perdidos em relação ao propósito de existirmos. E nada pior do que a falta de identidade para potencializar momentos em que já nos sentimos perdidos, às vezes até inúteis, por outras tantas desnecessários. A insegurança em relação a quem somos leva-nos a ponto em que nos sentimos completamente confusos. Quanta gente nessa altura do campeonato dizendo quem sou, o que eu represento, para onde eu vou, o que exatamente eu quero, o que eu posso esperar para o meu futuro, qual a importância daquilo que eu tenho feito, eu sou realmente necessário, esse é o lugar onde eu deveria estar, é o que eu deveria estar fazendo. Amados, nós temos sede de significado, e a ausência desse sentimento dá vazão a outros, como sentimento de inadequação. Não consigo, por mais que saiba do amor de Deus, não consigo me sentir inserido. Sentimentos de orfandade, conheço a filiação, conheço a paternidade, mas não consigo mais me identificar com ela. Confusão, ideias embaralhadas sobre si mesmo. Não me encaixo, não faço falta, ninguém se importa, sou um peixe fora d'água no aquário chamado igreja. Preciso de oxigênio, preciso de espaço, preciso me redescobrir. Então diga para o seu vizinho, esse exatamente é o ponto. Dá ênfase, tá? Você não vai ministrar o seu vizinho assim, falando por falar. Dá ênfase. Esse exatamente é o ponto. Você precisa redescobrir a sua identidade. Em meio a multidões que se especializam, que usam seus dons, que exploram seus talentos, é fácil para nós subestimarmos o nosso valor. É aquela sensação de sermos só mais um. Então diga de novo para ele, você não é só mais um, você é único, só há um de você. Essa singularidade por si própria fala da sua importância. Se você entende o que representa ser único, você já sai com vantagem, você já sai com uma expectativa diferente. Só você possui essa história, essa herança, essa experiência de vida. São teus eventos, é a tua peregrinação que te levou a ser quem você é hoje. Foram erros, foram acertos, quanto preço pago, marcas, suturas, esfoliações, cicatrizes, tuas e de mais ninguém,
que te trouxeram ao ponto em que você tem convicções, tem opiniões, experiências que te ajudaram a formar sua personalidade, são características suas. Só você tem essas digitais, só você tem essa aparência, só você tem esse estilo, só você tem essa voz. Não há outro de você. É a sua atmosfera, é a sua área de influência, é o seu jardim único. Por que esse entendimento é tão importante e fundamental? Ou é? Pois se me falta identidade, a tendência é de que eu me torne aos poucos o clone de alguém. Então diz de novo para ele, com mais autoridade profética: Deus não te chamou para ser clone de ninguém. Ele te deu nome, sobrenome, e te chama de filho, não de robô. Perceba a beleza que há em ser em ser indivíduo. A Bíblia declara a importância de indivíduos em muitas oportunidades. Vou citar só uma. Ezequiel 22:30, Deus está dizendo: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim e a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Busquei entre eles quantos homens, igreja? Um homem, um indivíduo, uma mulher, uma pessoa que ousasse sonhar, uma pessoa que ousasse crer, uma pessoa disposta, um homem. Abra sua Bíblia comigo, Esther, capítulo 4. Nessa história, há um rei persa chamado Assuero, há um vilão, primeiro-ministro desse rei chamado Amã, há um mocinho e uma mocinha, Mordecai e Esther. Era uma vez um rei que repudia a sua esposa, que o desonrou publicamente, e para encontrar uma nova esposa, faz um concurso de beleza. O povo judeu era um povo cativo na Pérsia. Ainda assim, o prêmio vai para Esther, a judia, e ela se transforma na rainha, na esposa do rei Assuero. Amã, o vilão, nosso Lex Luthor, odiava o povo judeu, e ele propõe ao rei um holocausto. Esse nosso protótipo de Hitler convence o rei a simplesmente exterminar o povo judeu, alegando desobediência às leis do rei e obediência a outra legislação. Com o bônus de 10.000 talentos de prata acrescentados no tesouro do rei, e essa prata dos próprios judeus. Amã tinha uma diferença pessoal com Mordecai, porque a ordem do rei era que quando Amã passasse, todos se prostrassem diante dele, e a ele prestassem reverência e culto. Mordecai, como temente a Deus, não se prostrava diante de nenhum outro, senão e tão somente a Deus. Essa diferença leva Amã a buscar não uma vingança contra Mordecai, mas contra todo o seu povo. O rei aprova a lei
e o lobby de Amã é oficializado: extermínio com hora marcada para os judeus. Isso leva esse povo à seguinte condição, verso 4: quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Esse foi o impacto daquele passo que o rei dá, daquela lei que ele aprova. Nós temos aqui o desespero de um povo que sabia que em breve, se não fosse uma intervenção poderosa e sobrenatural, seria exterminado. Quanto horror sobe ao coração desse povo, uma sentença de morte. Obviamente esse é um momento em que eles começam a se questionar: mas onde é que está Deus nessa história? E as promessas de Deus? E aquela história de que nós somos um povo separado, que do nosso povo, da linhagem de Judá, viria um Messias? Que história é essa? Como é que agora nós seremos exterminados? Onde está o cumprimento da profecia? Onde está a palavra de Deus? Não é esse o plano de Deus? Como Deus permitiria um ponto final agora, no meio da história? Uma sentença do rei não poderia ser revogada em situação nenhuma, a não ser por ele mesmo. Significa dizer que não havia recurso, não havia apelação ou meios naturais de livramento. Se Deus não fizesse algo, esse povo tinha o seu futuro completamente destruído, seria eliminado da face da terra, como tantos outros povos, como aconteceu na evolução de anos e de milênios em que o ser humano está sobre a terra. Nós somos discretos na manifestação da nossa tristeza, mas no Oriente é diferente. A tristeza é audível, é visível. Todos vocês já tiveram a chance de acompanhar, pelo menos pela televisão, alguma cena de velório, de enterro. São multidões tentando carregar o caixão, tocar o caixão. Eles se expressam, eles gritam, eles clamam. As mulheres dão aqueles gritos. Eles mostram os seus sentimentos. E em calamidades, o povo usava roupas mais soltas, roupas grosseiras, de cor escura, feitas de pelo de cabra, que cobriam as pessoas como um pano de saco, daí o termo pano de saco. Também era hábito que eles pegassem as cinzas de uma ex-fogueira e as jogassem sobre as suas cabeças, o que lhes dava uma aparência pálida e de sujeira também. Essa era a forma de mostrar essa tristeza. E outras vezes eles chegavam a sentar sobre os montes de cinza já fria, simplesmente para lamentar, para alimentar o seu desespero. Como? O que será de nós? Vamos prantear, vamos chorar nossas últimas lágrimas, nós estamos perdidos, nosso futuro é esse. Deus precisa fazer algo. Esse rei decretou, esse rei declarou, o anel dele é um selo sobre esse decreto, ninguém muda essa lei, só Deus. E diz para o seu vizinho: e Deus não estava dormindo. Deus nunca dorme. Ainda que em momentos de silêncio você creia que Deus se afastou, que Deus se distanciou, que Deus escutou de escutar a sua oração, saiba, Deus nunca dorme, Deus nunca se afasta, Deus nunca deixa de escutar uma oração feita em nome de Cristo Jesus. Deus nunca despreza um coração transparente e sincero. Mordecai, que era um tio, um primo na verdade, mas que se transformou num pai adotivo de Esther,
num mentor, numa referência, num discipulador. Mordecai vai até o portão do rei, onde Esther estava. Ela era casada com o rei, só que sabendo que não entraria no reino, porque essa entrada com roupas de pano não era permitida. Só que ali no portão ele fica, ele chora, ele busca, ele mostra a sua tristeza. Então, verso 4, vieram a Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu. Verso 4 do capítulo 4. E mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco. Porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Ataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Mordecai, num ato de fé, mostrando um fio de esperança, tenta ter um tempo com aquela que ele criou, com aquela que ele educou. Ela está no palácio, ela foi inserida nesse contexto, ela tem acesso ao rei, ela precisa escutar o que está acontecendo. Ela manda roupas, ele não aceita. Muito provavelmente Esther, vivendo numa bolha super protegida no harém do rei, não deveria nem estar sabendo do decreto. Então Mordecai relata os acontecimentos por Atá, esse eunuco, e o faz detalhadamente. E aí nós já temos uma lição muito importante. Nós lemos um texto que conta a forma, o decreto, as pessoas envolvidas, o tempo. Ele faz questão de registrar fatos para que nenhuma confusão pudesse nascer desses fatos. Nós temos aqui um Mordecai abalado emocionalmente, porém não desequilibrado, porque a pior coisa que tem é uma pessoa desequilibrada dando notícias. A pior coisa que existe é uma pessoa desequilibrada emocionalmente comentando qualquer assunto que seja. A pior coisa que há é nós envolvermos as nossas emoções nas notícias que passamos, nos nossos comentários feitos. Essa informação é detalhada, ele tem cuidado com aquela informação comunicada, o que nos leva a termos que nos perguntar: nós fazemos isso? Nós somos assim? Será que nós tomamos cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que escutamos? Na verdade nós pedimos provas das coisas que escutamos, ou simplesmente escutamos e tomamos boato como verdades absolutas? Quantas pessoas são prejudicadas por boatos? Quantas pessoas são prejudicadas por exageros? Quantas pessoas são prejudicadas por rumores? Muito provavelmente você já passou por alguma situação assim na sua caminhada. Uma interpretação feita em relação ao seu coração, a sua postura, as suas atitudes, e um decreto é liberado, uma sentença é lançada, um rótulo vem sobre a sua vida, e antes que você perceba, você não encontra forças para lutar contra aquilo. O seu nome foi para o saco, a sua reputação foi manchada, o seu crédito balançou, simplesmente porque não há um cuidado em analisarmos o que falamos e o que escutamos. Assim, nós temos visto muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas sendo abaladas, muitas pessoas sendo desestruturadas. Como assim eu morri? Já me ligou gente dizendo: Rina, me conta, como é que está sendo o seu divórcio? Eu falei: não, estou bem casado, graças a Deus, não procuro me divorciar tão cedo. Só vou me divorciar quando ela morrer ou eu. Amém?
Quantas pessoas sofrendo com isso, quantas coisas ditas, quantas coisas faladas, e qual a necessidade da igreja entender o dever de refrear a sua língua, e o dever de ungir os seus ouvidos. Diga para o seu vizinho, para saber a verdade, vai sempre na fonte. Como é triste quando alguém tem uma opinião a seu respeito, mas não vem para você perguntar nada sobre aquilo, idealiza algo com aquilo que escutou, com aquilo que disse, e acabou. Como é triste ver igreja se desintegrando, porque os seus líderes estão uns contra os outros, porque as pessoas estão falando das outras. Quão venenoso é esse mal, quão nocivo é hoje essa prática no meio da igreja. Nós falamos em usar drogas, em beber, em se embriagar, em sexo ilícito como pecados, e nós não entendemos o quão pecaminosa é a língua venenosa que difama. Quantas pessoas hoje feridas, magoadas, longe da igreja, longe de Deus, simplesmente porque foram alvo de alguém que resolveu falar da vida alheia. Os mexericos, como eles são saborosos. Foi substituição, largou bebida, largou balada, largou droga e se viciou em fofoca. Diga para o seu vizinho, tenha cuidado com o que você diz, tenha cuidado com a maneira como diz, tenha cuidado de enviar a mensagem certa e pelo motivo certo. Ela recebe a informação detalhada, e aí nós descobrimos que Esther estava no momento de sua vida em que precisava também redescobrir a sua identidade. Do verso 9 ao verso 12, tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem e mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Havia uma regra, mesmo sendo casada com o rei, se o rei não a convidasse, ela não poderia estar em sua presença. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado, morria. Se alguém entrasse na presença do rei sem ser convidado, só não morreria se o rei estendesse o cetro e essa pessoa se chegasse a ele. Então ela discute um pouco com Mordecai: eu não posso fazer isso, morre quem entrar ali, ele não me chama faz 1 mês. E Mordecai a desafia. Mordecai como tutor, Mordecai como pai, desafia, mexe com a sua integridade, mexe com o seu coração. Mulher, você foi preparada para essa hora. Se você não tomar posição, Deus vai levantar alguém que o faça. Mas não pense você que porque você é casada com o rei, que a hora que ele descobrir que você é judia, você não morre também. E tem mais, os seus pais e os seus parentes vão morrer. Faça alguma coisa pelo seu povo, descubra quem você é e tome uma atitude. Verso 13 e 14 ele diz: então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e tua casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha. Ele não exige dela um comprometimento com Deus, mas ele mexe com Esther. Esther, você lembra quem você era? Você lembra de onde você saiu? Será que não é exatamente para ir para tal conjuntura como essa que você foi elevada a rainha? Eu não sei o que isso produz no coração de Esther, mas por um momento ela começa a lembrar das suas raízes.
Quem está falando aqui é um homem que foi um pai para mim, que cuida da minha vida desde que eu me entendo por viva. Tem aqui falando uma pessoa que me aconselha, que me ajudou, que me abençoou. Ele está me dizendo coisas que têm que ser ponderadas. Eu tenho uma raiz, e por ter uma referência, por ter um pai espiritual, eu não estou perdida. Eu poderia estar bem agora, confusa, mas porque essa minha autoridade, esse meu tio, esse meu primo, esse meu pai, está me mostrando o caminho, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Ela escuta aquele conselho. É como se ele dissesse: Esther, fale. Se precisar morrer, morra pela causa. Mas não desista sem tentar. Abra a sua boca. Não fique calada. Assuma sua posição. E o que temos aqui? Esther redescobrindo sua identidade. Como esposa do rei, ela também tinha o prêmio de vencedora do concurso de beleza Miss Império Medo-Persa. Amém? Não era qualquer pessoa. Foram muitas concorrentes e Esther faturou o prêmio. Como Miss Império Medo-Persa, ela poderia escolher ficar no palácio. Eu conquistei essa posição. Ela poderia ficar no palácio como Miss, falando sobre paz mundial e acabar com a fome no mundo. Por resto da vida. Eu sou uma Miss, o que Miss faz além disso? Vou curtir minhas mordomias. Mas ela descobre quem é e o valor que tem. Diga para o seu vizinho: se você não se valorizar, ninguém te valoriza. Esses dias cheguei em casa, vi meu filho pronto para ir para a escola de uniforme, 6 anos, um toquinho, lavando o carro. Aquela lavagem que depois você tem que lavar de novo. Com um pano de cozinha, mangueira, água na mão, lavando o carro. Aí eu falei: filho, que bonitinho, lavando o carro. A resposta: pai, não pense você que essa limpeza vai sair de graça. Sabe o valor que tem, sabe o valor do seu trabalho, aprendeu a se valorizar. Ela poderia escolher a tranquilidade, a vida mansa. Por que eu vou me manchar? Por que eu vou correr risco de vida? Deixa isso para lá. Só que ela sabia quem era, e aquela necessidade despertou a essência de Esther. Sabe qual foi a resposta dela? Mordecai, não é brincadeira, é muito difícil. Estou falando do líder, do mais poderoso império dos nossos dias. 30 dias sem me chamar. Se eu pisar ali sem ser convidada e ele não me receber, eu estou morta. Só que ela aceita o desafio, e a resposta dela é a seguinte: Mordecai, jejuem por mim, põe o povo para jejuar, para orar, porque eu vou para o pau. Eu vou assumir o desafio, eu vou aceitar essa chamada, eu quero fazer a diferença na minha geração, eu quero saber quem sou. Se Deus me colocou aqui, e eu estou inserido nesse lugar, cercado dessas pessoas, se essa é a minha área de influência, se aqui eu posso fazer a diferença, eu não vou retroceder, eu não vou me intimidar, eu quero cumprir meu papel, eu quero cumprir minha chamada. E sabe o que ela diz? Se perecer, pereci. Se morrer, morri. Mas passiva eu não fico. Eu estou falando do futuro do meu povo, estou falando dos projetos de Deus, estou falando dos planos de Deus. Se eu posso fazer algo por isso, passivo eu não fico, eu tomo a minha posição. O que isso gera? Capítulo 5, verso 1. Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência.
Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele, estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Era o que precisava acontecer para que ela não morresse. O rei aceitou a sua visita, o rei aceitou a sua presença. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Respondeu Ester: se bem te parecer, venha o rei Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Olha o resultado de um período de oração, de jejum e de consagração. Os riscos são seríssimos. Eu tenho 50% de chance de vida. Eu entrando ali, ele me mata ou ele me deixa viver, me recebe. Orem, jejuem, intercedam, busquem a Deus em relação a essa causa. E olha o resultado: 3 dias em jejum, só recebendo de Deus, só se preparando para aquele momento, só recebendo de Deus estratégia. E que estratégia foi essa? O rei a recebeu, ela saiu na hora denunciando a mãe o seu projeto? Não. Olha a estratégia que Deus dá. Quando você gasta tempo com Deus, Deus te dá estratégia. Ela chama um rei para um banquete, porque sabia que o rei gostava de um bom banquete. Provérbios 21:1 diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Não importa o nível de autoridade daquele que está no seu caminho, daquele que está sobre você, não importa o quanto as decisões desse vem influenciando o seu dia a dia, não importa o quanto ele vem te prejudicando, não importa o quanto as portas se fecham em função das escolhas que ele tem, não importa o que ele faça, não importa quem seja, não importa o nome, não importa o cargo, não importa a função, importa que para Deus nada é difícil demais. Deus não tem problema nenhum em lidar com presidentes, em lidar com governadores, em lidar com prefeitos. Deus não tem problema nenhum em lidar com reis. Ele tem o coração dos reis em suas mãos e Ele o inclina para onde quiser. Diga: não há impossíveis para Deus. Ela tem que crer nisso. E essa fé a leva a viver o que viveu. O oposto disso, o que seria? Ela tinha todas as condições de se sentir abatida, desanimada e paralisada. O quê? Esse foi o mandato do meu marido? O que eu posso fazer? Minha vida aqui como miss já é tão chata. Eu já estou tão cansada, tão desgastada. Eu já estou tão fria. Não sei se eu quero me envolver. Podia ter pulado do barco. Podia ter acreditado naquilo que a sua alma também, ou talvez estivesse dizendo a seu respeito. Eu sou uma miss fútil, sem propósito, não há futuro para mim, não há esperança. O que eu posso esperar de diferente? Sou uma inútil? Não tenho disposição para guerrear, não tenho mais força para isso. E como é difícil quando isso acontece com um cristão. Como é duro quando nós somos envolvidos por essa religiosidade estranha, por esse ranço religioso. Vamos bater cartão na igreja, conhecemos a palavra, o dever de congregar, o dever de servir, mas tudo é dever, nada mais é feito com prazer, nada mais é feito com alegria, nada mais é feito com satisfação. Sabemos o que Deus espera, mas é algo já tão mecânico, é uma religiosidade já tão enrijecida, como cansa.
São os mesmos cumprimentos, os mesmos termos, aquela linguagem que é só nossa, aquela coisa superficial, ninguém sabe como está a sua vida, mas é a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Qualquer coisa que se diga é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisas que vão sendo ditas simplesmente por serem ditas. Todos os jargões evangélicos, aquela linguagem que só a gente entende, né? Fiz um casamento em Israel, novo convertido sofre, né? Ele casou, a menina já tinha alguma experiência com Deus, e no casamento ela começa a orar e chorar e começa a dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Ele era de Sergipe. Ó, bichinha, que primeiro amor que é esse aí? Não falam nada não? Tá com saudade dele, é? Tá casando aqui comigo? Aquelas coisas que só a gente entende, aquele mundo que é só nosso. E se isso não é vivo, se não for real para você, te intoxica, te faz infeliz, te faz pesado, te faz triste. Aquele sorriso amarelo, como se a vida com Deus fosse programada para ser monótona, medíocre, cheia de clichês e banalidades. Não é isso que a fé propõe, amém? Fé é uma aventura. Esther, agora nós vamos aos extremos. Descansou o que precisava descansar, agora você vai viver tudo de intenso que você poderia viver. Você abraçou o que eu tinha para a tua vida, então se prepara para ver uma reviravolta. Eu quero te usar como prometi te usar. Eu quero te fazer ser nas minhas mãos um instrumento que desejei que você fosse. Esther, você nasceu para isso. E sabe como eu vejo Esther? Talvez tensa, talvez nervosa, mas seu coração disparado, vindo na boca, seus olhos brilhando, friozinho na barriga, frio na espinha, mas dizendo: eu nasci para isso, eu nasci para isso, essa é a minha hora, esse é o meu momento. Deus contava comigo para isso. Eu já não estava feliz, parada, paralisada, sem produzir fruto. Eu quero viver, eu quero fazer, eu quero abraçar. Está sendo gostoso, eu vou correr riscos, mas eu vou até o fim, porque Deus conta comigo. Pensa na figura de um pregador, de um evangelista, de alguém que sonha em fazer a obra de Deus, que é convidado a primeira vez para pregar, com aquele frio na barriga, com aquele medo, mas ele diz: meu Deus, eu nasci para isso, eu quero pregar a tua palavra, eu quero fazer a tua obra. É você encontrando a sua função, encontrando a sua missão, encontrando a sua visão. Meu Deus, que desafio, como eu estou tremendo, como é difícil, mas eu nasci para essa hora, eu fui constituído para a guerra, eu fui chamado para esse momento, Deus me constituiu, tudo que eu vivi até hoje me preparou para aquilo que eu tenho que viver agora. Naquela noite o rei não pôde dormir. Capítulo 6, verso 1. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Olha o que Deus faz, amados. Olha que Deus maravilhoso. Uma mulher única, redescobrindo o seu valor, redescobrindo sua identidade, por ter tomado a sua posição, gera nas regiões celestiais aquilo que era a única chance do seu povo. A posição, o jejum e a oração fazem com que Deus tire o sono do rei, e na sua insônia ele vai ler o livro de feitos de Israel, de feitos do povo na Pérsia. Aí
Eu te pergunto, isso podia ter sido um dia depois, um dia antes, uma semana depois, um dia antes, na mesma noite, irmãos, na mesma hora. O emprego que eu mais desejei na minha vida, eu apresentei a Deus num caderninho de oração. Quero essa empresa, quero ganhar X, quero esse lugar. Uma namorada que eu tinha na época disse: nossa, você é louco, por isso que não está casada comigo. Eu preciso de uma mulher de fé do meu lado, que creia no que Deus pode fazer. Pai, eu quero isso aqui. 1 ano se passou. No momento que eu precisava de uma resposta do céu, eu estava para mudar de cidade e disse: Deus, se até sexta-feira não acontecer nada, eu vou embora. Estaria morando em Florianópolis. Sexta-feira, 11h30 da noite, me liga um amigo, um empresário, que era o dono da empresa que eu queria estar com ele. Me dizendo que ele tinha uma vaga, que era a que eu queria, do jeito que eu queria, para ganhar o que eu queria. E que ele estaria me entrevistando no dia seguinte. Fui para essa entrevista, terminei a entrevista orando com ele, saí de lá para na outra semana já estar numa convenção da empresa. Nessa convenção ele me contou: Rinas, preciso te contar como é que foi. Quando a vaga apareceu, eu não lembrei de você na hora. Eu lembrei de você porque um cara lá da Califórnia mandou um e-mail para mim dizendo que ele queria vir para o Brasil e conhecer algumas igrejas. E na hora eu pensei: quem que eu conheço que pode levar esse cara para conhecer o pessoal? E aí eu falei: o Rina. Quando eu lembrei de você, eu falei: cara, ele para a vaga. E disse: eu fiquei 3 horas procurando o seu currículo com a minha secretária até achar. Pergunta para mim, se esse e-mail chega um dia antes, ou um dia depois, o que tinha acontecido? Ele teria contratado qualquer outro? Esse tipo de coisa é gerada quando você toma a sua posição, quando você crê, que quando você anda por fé, quando você libera essas coisas nas regiões celestiais. Dê uma glória a Deus para isso, dê uma glória a Deus com toda a tua força. Tua fé tem que te levar a ter experiências com esse cuidado divino. É a hora certa, é o jeito certo, ele não se atrasa, amém? O rei não dormiu. O que esse Mordecai recebeu? Por isso que ele fez, ele denunciou um plano de 2 eunucos lá. E o que esse Mordecai recebeu por isso? Responderam: não recebeu nada. E ele fica incomodado. Esse Mordecai precisa ser honrado pelo feito que fez. Que interessante, gente. Ninguém falou com o rei sobre isso. Esther não precisou nem falar o que estava acontecendo. Deus já mostra que Mordecai precisava ser honrado. No capítulo 6, de verso 1 a 3, conta exatamente quando o rei identifica essa questão. Mas no verso 6, diz que quando entrou Amã, o inimigo de Mordecai, o rei disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Perguntou para Amã: o que eu tenho que fazer com uma pessoa que eu quero honrar? Ele achou que era com ele e respondeu assim: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? Respondeu ao rei: quanto ao homem a que agrada ao rei honrá-lo, tragam-se vestes reais, o que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Achando que era com ele, amados. E olha a resposta. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. O judeu, com seus dias contados, pano de saco, cinza na cabeça, humilhado diante de Deus, só chorando e orando. Deus acorda o rei, muda o coração do rei, e o inimigo número 1 de Mordecai
é um instrumento de bênção para aquele homem. Ah, rei, vai honrar? Dá o melhor, dá o seu cavalo, dá a sua coroa, apregoe que assim se faz com quem Deus quer honrar. É assim, então você vai lá e no Mordecai, o cara que você odeia e queria exterminar, isso vai acontecer com ele. Não importa o que você esteja vivendo exatamente agora, não importa. Há momentos em que nós não conseguimos ver nada além daquilo que parece já estar certo. Se você toma a sua posição, assume a sua chamada, se humilha diante de Deus, ore, busca a face do Pai, não importa quem esteja sobre você, se necessário for, Deus os tira de lá para te colocar no lugar dele. Deus muda coração de presidente, Deus muda a lei, Deus muda estatuto, Deus muda o que for. Deus muda o que for para que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. É mais fácil cair quem te persegue do que quem te persegue te derrubar. Confia em Deus, se posiciona na palavra que é dele e você verá a glória de Deus se manifestando na sua vida, terá testemunhos poderosíssimos para contar. Não é negócio se levantar contra pessoas ungidas por Deus. Não é negócio se levantar contra filhos de Deus. Ele mesmo costuma honrá-los. Ele mesmo costuma protegê-los. Ele mesmo costuma abençoá-los. Para completar, capítulo 7, verso 9 e 10. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Amados, quando Mordecai achou que o plano dele não falharia de jeito nenhum, ele preparou uma forca, quando Amã viu que o plano dele não forcaria, ele não se frustraria, ele prepara uma forca de 50 côvados. Estranho, 50 côvados são 7,5 metros, 7 andares e meio de um prédio. Não era uma forca onde a pessoa era pendurada pelo pescoço, mas essa era a forma mais cruel e humilhante de se morrer. Aquele instrumento varava o corpo do indivíduo e ele ficava a 7,5 andares de altura pendurado. Isso ele tinha prometido para Mordecai. Ele preparou a forca para Mordecai. Quando o rei vai jantar com Esther, ele a percebe meia triste, aí sim ela delata: Mordecai está com, a mãe está com um plano para nos destruir, a mãe está com um plano para exterminar o nosso povo. Aí o rei diz: a forca que ele preparou para Mordecai será dele, enforque-o ali. Duro, difícil, nós não nos alegramos em ver esse tipo de coisa, amém? E se Deus te vê se alegrando quando a justiça dele vier sobre qualquer um que se levantou contra você, Deus para de agir. Não há alegria em vermos coisas desse tipo, mas é fato, aqueles que se levantarem contra ti, aqueles que se levantarem contra a tua casa, estão na verdade se levantando contra o teu Deus. Esse é um momento muito especial da igreja nessa nação. Nós não sabemos exatamente o que nos espera, mas nós sabemos que os planos de Deus estarão em jogo. Nós sabemos que os sonhos de Deus para com o Brasil precisam ser preservados. Deus está inserindo os seus nos mais diversos segmentos da sociedade. Nós não sabemos o que será, mas de uma coisa temos certeza: há promessas para a igreja no Brasil. Há promessas de avivamento, de missionários sendo enviados para os mais diversos cantos do planeta. Há promessas profundas que dizem respeito ao que Deus tem para com a igreja. Não importa qual o contexto político ou social nós estejamos. Não importa que tipo de leis sejam aprovadas, amém? É óbvio que nós vamos gritar, nós vamos espernear, nós vamos nos manifestar contra todas as leis
que venham a ferir princípios bíblicos, princípios morais, princípios éticos, princípios de família. Quanto aos nossos valores, nós vamos gritar o quanto der, mas ainda que todas as leis terríveis, contrárias, sejam aprovadas, o que Deus tem para com essa nação não muda nunca. Tome sua posição. Essa é a sua hora, a minha hora. Nós vamos fazer a diferença. O mundo aí fora precisa de pessoas posicionadas. Esses são dias em que as pessoas têm medo de falar o que pensam, têm medo de ferir aos próximos, têm medo da opinião dos outros em relação ao seu posicionamento. Não seja você covarde. Tome posição. Tenha opinião em relação ao assunto que for. Isso é certo, isso é errado, isso está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Isso é pecado. Só assim, com pessoas posicionadas, que entendem quem são para Deus, que encontraram a sua identidade, nós vamos preservar o projeto de Deus para com a igreja. Há uns meses, mais de ano atrás, estava num supermercado nas Perdizes, na fila do caixa, onde muitas revistas estavam expostas, revistas Playboy, revistas masculinas, no lugar onde passavam os meus filhos, onde passavam crianças de 3, 4, 5, 6 anos, e diferente de outros países, não há nenhuma tarja preta cobrindo nada. Todas as vezes que eu ia nesse mercado, eu chamava o gerente, e fazia um escândalo, colocava a minha opinião, para quem quiser escutar, isso aqui está errado, isso não é lugar de botar revista de mulher nua, aqui passa criança, nossas crianças não são obrigadas a ver pornografia. Ele era só o gerente. Um dia eu contei isso aqui na igreja da Turiaçu, há umas 2 semanas, a nossa irmã, que trabalha nessa editora, veio me contar o que aconteceu. Ela está aqui hoje? Ah, está ali. Fique de pé, por favor. O que aconteceu? Tá. A revista que foi para o supermercado agora não tem mais o corpo nu, só tem o rosto da moça. Dê uma salva de palmas a Jesus por isso. Se nós não formos sal, se não conservarmos, se não preservarmos, se nós que conhecemos a palavra não tomarmos posição, quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? Quer se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo? O problema é seu, não é meu. Mas não venha me pedir para que os meus filhos sejam obrigados a engolir isso goela abaixo, numa cartilha onde eles estão ali para aprender ciência, matemática, português, amém? Vou gritar, vamos fazer manifesto, vamos abrir a boca, vamos tomar posição, sou contra. Somos contra, somos contrários. Ah, mas todos aqueles que se levantam contra isso, o pessoal se junta e desce cacetada. Que desça! Que prenda, que mate! Mas a sua posição é uma só. Ou eu estou com Deus ou não. Ou eu creio na palavra de Deus ou não. Não dá para tentar ser agradável para o mundo. Jesus nunca foi agradável para o mundo. Ele nunca tentou agradar as pessoas. Ele sempre disse a verdade. Doesse a quem fosse. Ah, mas vai afastar. E eu quero alguém próximo a mim mentindo para essa pessoa? Nós não condenamos as pessoas, nós condenamos as práticas. E não é porque eu gosto de condenar alguém, é porque a palavra e a Bíblia que eu creio me diz o que é e o que não é. Eu creio nela, amém? Ponto. Tenha posicionamento, tenha firmeza, tenha postura. O mundo precisa ver isso nos seus olhos. As pessoas querem convicção, as pessoas querem verdade. Faça você a diferença. É a tua hora, é o teu momento, é a hora da igreja. Assuma a tua chamada, assuma a tua posição. Tudo que você viveu te trouxe até aqui. Todas as suas experiências te trouxeram até o lugar onde você está hoje. Avance,
Seja como Esther, tome posição. Fale com o rei, tome a postura que for necessária, mas preserve o projeto divino, preserve aquela que é a palavra, preserve o padrão, preserve os valores. Entre em ação. Vidas estão dependendo das suas escolhas. Quantas pessoas com uma palavra tua poderiam estar salvas? Quantas pessoas com um telefonema teu poderiam ter as suas vidas mudadas? É a tua área de influência. Você conhece pessoas que o pastor não conhece. Você chega em pessoas que nós não chegamos. Que tipo de mensagem você tem levado? O quanto de luz você emana ali? Há pessoas esperando uma palavra tua, um posicionamento teu. Deus poderia levantar outro, claro, mas não é essa a vontade de Deus. Ele não quer levantar outro, Ele quer você. Você é único, você é única, é contigo, amém? É com você. Ele te separou, Ele te escolheu, Ele te chamou. Faça isso por você, faça isso pelo seu futuro, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua casa. Independente dos levantes, os planos de Deus não serão frustrados. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Há um valor inestimável, inegociável, intransferível em conhecermos nossa identidade. Pessoas que perdem sua identidade, perdem a alegria no viver, perdem o prazer no dia a dia. Não há nada pior do que você viver sem propósito. O que Deus espera é que você se encontre. Tua fé precisa ser legítima, real para ti, real para tua casa, real para aqueles que te cercam. Tem que haver verdade, tem que haver autenticidade. Nessa altura do campeonato não dá para se questionar em relação àquilo que você representa para Deus. Ele conta contigo. Se precisar curar as tuas feridas, Ele vai curar, à medida que você vai se abrindo. Mas todo o movimento de Deus se deu exatamente para que você estivesse onde está agora. Não é mais tempo de questionar. É hora de encontrar seu espaço, de encontrar seu quadrado, de começar a fluir nos seus dons, nos seus talentos, de começar a servir, de começar a pensar um pouco menos em você e um pouco mais nas necessidades do reino, nas necessidades de Deus, nas necessidades dos próximos.